Toda noite uma névoa espessa cobre Riacho Frio. Quem caminha por suas ruas ouve risadas distantes. Palhaços sombrios espreitam nas sombras, esperando por aqueles que ousam olhar. E quando o nevoeiro se dissipa, só resta um nariz vermelho no chão. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. A névoa chegava pontualmente às 22 horas. Não importava a estação do ano ou se o dia tinha sido quente ou frio. O véu espesso descia sobre as ruas de Riacho Frio como um aviso silencioso. Lucas observava pela janela do ônibus enquanto a neblina engolia os postes de luz e apagava os contornos das casas. Seu peito se apertava ao reconhecer os traços da cidade onde crescera, agora tingida por um tom fantasmagórico. Riacho Frio nunca fora um lugar acolhedor, mas algo estava diferente. O veículo parou no terminal vazio. Lucas pegou sua mala e desceu, sentindo o cheiro úmido da neblina. Um riso distante ecoou ao longe. Ele estremeceu. Deve ter sido o vento. Lucas! A voz o fez virar. Marina, sua amiga de infância, o esperava encostada num carro velho. Seu olhar carregava um alívio misturado com preocupação. Você realmente voltou? Ela disse, abrindo a porta para que ele entrasse. Parece que sim. O motor roncou e o carro arrancou, cortando a névoa enquanto seguiam pela estrada. Lucas não demorou a perceber a cidade estranhamente silenciosa. Onde estão as pessoas? Perguntou. Marina hesitou. As pessoas aprenderam a não sair depois das 10. Lucas a encarou. Não me diga que ainda acreditam naquela história de palhaços na névoa. Eles não acreditam, Lucas. Eles sabem. Silêncio. Ele conhecia bem essa lenda. Desde pequeno, ouvira as histórias de figuras vestidas como palhaços espreitando na névoa. Mas eram apenas boatos, certo? O que está acontecendo aqui? Ele insistiu. Marina respirou fundo antes de responder. As pessoas estão desaparecendo. Lucas sentiu um arrepio subir por sua espinha. Você tem certeza? Uma criança sumiu ontem à noite. E tudo o que restou foi um nariz de palhaço no meio da rua. O carro entrou na rua onde Lucas ficaria hospedado. Ele ainda tentava processar as palavras de Marina quando notou algo estranho. No meio do asfalto, bem em frente à sua nova casa, havia um nariz vermelho, e então o riso veio outra vez, mais alto, mais perto. Lucas congelou diante do pequeno objeto vermelho no asfalto. O nariz de palhaço parecia brilhar sob a fraca luz dos postes, como se zombasse dele. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou, sem tirar os olhos do objeto. Marina engoliu em seco. Não toque nisso, Lucas. A seriedade em sua voz fez um arrepio subir pela espinha dele. Ela saiu do carro e olhou ao redor. A névoa parecia mais densa agora, como se esperasse por algo. Você quer me dizer que aquele nariz tem alguma coisa a ver com os desaparecimentos? Ele perguntou. Marina se aproximou, abaixando a voz. Eles sempre deixam isso para trás. Sempre. Lucas ainda hesitava entre rir daquilo ou levar a sério, mas algo dentro dele murmurava que Marina não estava brincando. Vamos entrar, ela disse, puxando-o pelo braço. A casa era modesta e antiga, mas estava bem conservada. Lucas se acomodou, enquanto Marina trancava todas as portas e janelas. Você sempre foi tão paranoica assim? Ela olhou para ele, séria. Você não estava aqui para ver o que aconteceu, Lucas. Você não sabe o que é ouvir aquele riso e depois nunca mais ver uma pessoa. Ele suspirou, passando a mão no rosto. Tudo parecia absurdo, mas o desconforto dentro dele crescia. Certo. Me conta o que aconteceu com essa criança que sumiu. Marina sentou-se à frente dele. O nome dele era Mateus. Tinha 10 anos. Os pais contaram que ele saiu para pegar o cachorro no quintal e nunca mais voltou. Não viram nada? Nada. Só ouviram risadas na névoa.
Quando saíram, a única coisa lá era um nariz de palhaço no chão. Lucas não respondeu. Seu lado cético lutava para encontrar uma explicação lógica. O que a polícia diz? A polícia não investiga esses casos. O quê? Eles tentaram, mas os policiais que investigavam também desapareceram. Lucas sentiu um nó no estômago. Isso não podia ser real. Eu tenho que ver isso por mim mesmo, disse decidido. Marina arregalou os olhos. Lucas, não. Você não sabe com o que está lidando. É exatamente por isso que preciso entender. A noite seguiu tensa. Marina acabou dormindo no sofá, mas Lucas ficou acordado. A curiosidade misturada ao medo fazia sua mente trabalhar sem descanso. Por volta das 3 da manhã, um barulho do lado de fora o despertou do devaneio. Algo estava se movendo na névoa. Ele foi até a janela. O coração batia forte. E então, ele viu uma silhueta alta e esguia no meio da rua, imóvel. Era difícil distinguir os detalhes por causa da névoa, mas uma coisa era clara: o sorriso pálido e largo brilhando na escuridão. O peito de Lucas apertou. A figura levantou uma mão e apontou diretamente para ele. E então, o riso começou outra vez. O riso aumentava, ecoando pela rua vazia. Um som baixo e distorcido, como se muitas vozes rissem ao mesmo tempo, cada uma em um tom diferente. Lucas sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Seus pés pareciam colados ao chão, enquanto seus olhos permaneciam fixos naquela silhueta sombria na névoa. A figura continuava imóvel, mas o sorriso pálido permanecia visível, alargado, artificial. Um sorriso grande demais para um rosto humano. Lucas piscou e, num instante, a figura sumiu. O riso cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Lucas recuou, fechando as cortinas com um movimento brusco. Seu coração martelava contra o peito. Ele olhou para Marina, que ainda dormia no sofá. Será que ele realmente viu aquilo? Ou estava exausto e começando a imaginar coisas? Não conseguiu dormir pelo resto da noite. Na manhã seguinte, Marina acordou e encontrou Lucas já vestido, segurando um caderno de anotações. Você não dormiu? Ela perguntou, bocejando. Eu vi algo na névoa. Alguém ou alguma coisa. Marina ficou em silêncio por um momento, depois apenas assentiu. Isso significa que já notaram você. Lucas sentiu um arrepio. Quem? Os palhaços. Marina pegou um jornal velho em uma gaveta e jogou sobre a mesa. A capa amarelada trazia uma manchete alarmante. Desaparecimento em massa, assombra Riacho Frio. Última apresentação do Circo Vali termina em tragédia. Abaixo, uma foto chamava a atenção. O registro antigo mostrava um grupo de palhaços enfileirados, com seus trajes clássicos e maquiagens exageradas. Lucas sentiu um aperto no estômago ao reconhecer um dos rostos na imagem. Era idêntico à silhueta que ele viu na noite passada. Seu corpo congelou quando percebeu outro detalhe. Marina, ele disse apontando para o palhaço ao centro da foto. Esse cara parece comigo. Marina arregalou os olhos. Eu nunca tinha reparado nisso. Lucas sentiu uma vertigem. Como isso era possível? O jornal datava de 50 anos atrás. Quem eram eles? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Marina engoliu em seco. Dizem que eram artistas do Circo Vale e que, na última apresentação, ninguém do público saiu vivo. Lucas olhou novamente para a foto e algo pior chamou sua atenção. No fundo da imagem, escondido entre as sombras da lona do circo, havia um rosto sorrindo, sem maquiagem, sem fantasia. Era o rosto dele. O chão pareceu sumir sob seus pés. Ele não podia estar lá. Isso era impossível. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um som veio do lado de fora da casa. Alguém estava batendo na porta.
3 batidas secas. Lucas e Marina trocaram olhares tensos. E então veio a voz, baixa, rouca, arrastada. Você está pronto para voltar ao espetáculo, Lucas? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas e Marina ficaram imóveis, o olhar fixo na porta. A voz que vinha do outro lado era baixa, mas carregava um tom de familiaridade perturbador. Lucas, estamos esperando. Dessa vez, a voz soou mais próxima. Lucas recuou um passo. Seu coração disparava e sua mente gritava para ele não abrir aquela porta. Marina puxou seu braço. Não faça nenhum som. A maçaneta girou lentamente. Trancada, a respiração de Lucas ficou presa no peito. Os segundos pareciam se arrastar. Então, algo se moveu sob a fresta da porta. Uma sombra rastejante, fina e alongada, como se dedos estivessem tentando alcançar o interior da casa. Marina segurou firme a mão de Lucas. Ele sentia os dedos dela tremendo. A sombra se retraiu. O silêncio voltou. E então os passos começaram. Lentos, pesados, se afastando. A tensão no ar permaneceu por longos segundos até que Marina ousou sussurrar. Ele foi embora. Lucas, ainda sem conseguir respirar direito, se aproximou da janela, afastando a cortina apenas o suficiente para espiar. A névoa parecia mais densa do que nunca, um turbilhão opaco e silencioso. Nenhuma silhueta, nenhum riso. Ele soltou um suspiro trêmulo. Acho que... Uma mão branca e ossuda bateu contra o vidro. Lucas pulou para trás. Seu coração explodiu no peito. Do outro lado da janela, um rosto pálido e sorridente o observava. Os olhos fundos eram buracos negros na escuridão da névoa. O sorriso se alargou, revelando uma fileira de dentes pontiagudos. E então, o vidro começou a rachar. Corre! Marina gritou, puxando Lucas pela mão. Eles dispararam pela casa, Marina liderando o caminho até a porta dos fundos. Quando a destrancaram e saíram, a névoa os envolveu imediatamente, como um manto sufocante. O ar estava gélido, o silêncio, absoluto. Para onde agora? Lucas sussurrou, ofegante. Marina puxou-o para o beco ao lado da casa. Precisamos sair da rua antes que eles nos vejam. A cada passo, seus olhos varriam a névoa ao redor. Lucas sentia algo ali. Algo o seguindo. Então, o riso voltou. Baixo. Arrastado. Muito perto. Lucas virou-se para trás, o coração batendo na garganta. Sombras se moviam dentro da névoa. Marina apertou sua mão. Não olhe para eles. Apenas continue andando. Lucas quis perguntar o porquê, mas algo dentro dele já sabia a resposta. Se olhasse, não sairia dali. O riso ficou mais alto. E então, uma voz veio do nada, cortando o silêncio. Lucas, você já esteve aqui antes. Ele sentiu um frio na espinha. Como eles sabiam? Antes que pudesse reagir, algo agarrou seu tornozelo. Ele caiu no chão. A névoa ao seu redor pareceu ganhar vida, se contorcendo, puxando-o para dentro dela. Marina gritou, segurando-o pelos braços. Lucas, segura minha mão! Mas o puxão foi forte demais. E então, o chão sumiu. Lucas foi engolido pela névoa. E o riso se tornou ensurdecedor. Lucas sentiu seu corpo despencar. A névoa o engolia por completo, arrastando-o para um vazio sem fim. O riso ao seu redor era distorcido, abafado, como se ecoasse por corredores invisíveis. Então, ele parou de cair. O impacto foi brusco, mas o chão sob ele era macio. Lucas piscou algumas vezes, tentando enxergar no breu total. Sua respiração estava acelerada e o coração martelava forte. Aos poucos, uma luz fraca começou a se acender ao seu redor. Vermelha, fria. E então, ele viu. Estava no meio de um picadeiro. O chão de madeira rangia sob suas mãos. Ao redor, arquibancadas vazias se estendiam em um círculo perfeito.
Uma lona suja e esfarrapada cobria o alto da estrutura, tremulando com o vento frio que parecia vir de lugar nenhum. No centro do picadeiro, à sua frente, havia uma cadeira de madeira, e nela, sentado de costas para ele, um palhaço. Lucas sentiu o sangue gelar. A figura usava um terno esfarrapado, e seu cabelo desgrenhado se projetava para os lados como uma auréola distorcida. A cabeça tombava levemente para o lado, como se estivesse ouvindo algo. Lucas quis correr, mas suas pernas não obedeciam. Então, o palhaço se moveu. Lentamente, ele virou a cabeça para trás, sem mover o resto do corpo. Os olhos eram poços vazios de escuridão. E o sorriso, o mesmo sorriso da silhueta na névoa. Finalmente voltou para casa, Lucas. A voz soou como um eco distorcido, sussurrando direto dentro da sua cabeça. Lucas tentou recuar, mas algo prendeu seu tornozelo. Olhou para baixo. Mãos saíam do chão, brancas, finas, deformadas. Agarrando-o, o desespero tomou conta. Lucas tentou chutá-las, puxar-se para longe, mas os dedos esqueléticos se apertavam mais forte. O palhaço se levantou da cadeira. A madeira rangeu. A apresentação precisa continuar, Lucas gritou. A lona do circo se abriu num estouro ensurdecedor, revelando um céu vermelho e sombrio. E das arquibancadas vazias, os palhaços começaram a surgir. Um a um, saíam das sombras, altos, baixos, grotescos, todos com o mesmo sorriso. E então, eles começaram a aplaudir. O espetáculo havia começado. O som das palmas enchia o ar como uma onda sufocante. Centenas de mãos batiam em uníssono, mas os rostos dos palhaços permaneciam imóveis, os sorrisos congelados no tempo. Lucas se debatia, tentando se soltar das mãos que o puxavam para baixo. Seu coração martelava no peito. Aquela coisa, aquele lugar, não podia ser real, mas o terror em sua pele dizia o contrário. O palhaço diante dele inclinou a cabeça para o lado, observando-o com curiosidade. Então, ergueu um braço e, com um estalar de dedos, as mãos soltaram Lucas. Ele caiu para trás, respirando com dificuldade. Senhoras e senhores, meninos e meninas... O palhaço abriu os braços, girando no centro do picadeiro. Sejam bem-vindos ao maior espetáculo de todos os tempos. As palmas pararam instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Lucas tentou se levantar, mas seu corpo ainda tremia. Seus olhos varreram o ambiente, procurando uma saída. Não havia nenhuma. E hoje, para a nossa grande apresentação, temos um convidado especial. O palhaço apontou para ele. As arquibancadas estremeceram. Os palhaços espectadores começaram a se inclinar para a frente, como se estivessem ainda mais ansiosos. Lucas balançou a cabeça. Eu não quero fazer parte disso. O mestre de cerimônias riu. Mas você já faz. De repente, o chão sob ele começou a tremer. As tábuas rangiam como se algo estivesse se movendo por baixo do picadeiro. Lucas sentiu o pânico apertar sua garganta. Me deixem sair daqui. O palhaço inclinou o rosto como se estivesse ouvindo algo distante. Então, sorriu ainda mais. Se é que isso era possível. Mas você ainda não se lembrou, não é? Lucas parou. Seu corpo inteiro gelou. Do que você está falando? O mestre de cerimônias se aproximou lentamente, as botas rangendo contra a madeira manchada do picadeiro. Os olhos negros brilhavam com algo que Lucas não conseguia decifrar. Do papel que você sempre teve neste show, Lucas ia responder, mas algo interrompeu seus pensamentos. Uma risada. Dessa vez não vinda dos palhaços, não vinda de fora. A risada veio de dentro dele. O chão pareceu sumir. O ar ficou pesado, e então memórias começaram a emergir. Fragmentos, imagens distorcidas, uma lona de circo iluminada por tochas, pessoas gritando, sangue e um reflexo de um homem vestindo um terno vermelho e uma cartola escura. Um homem idêntico a Lucas.
Lucas engasgou com a própria respiração. O mestre de cerimônias começou a gargalhar. Bem-vindo de volta, Lucas! Os outros palhaços se juntaram à risada. E no fundo da mente dele algo despertou. O riso se espalhava pelo circo como uma onda invisível, reverberando nas arquibancadas e ecoando dentro da cabeça de Lucas. Aquela voz, aquela risada, era sua. Ele cambaleou para trás, o corpo tremendo enquanto as memórias continuavam a invadir sua mente como um pesadelo sem fim. A lona iluminada por tochas, o público gritando, mas não de alegria. O cheiro de fumaça e carne queimada e o rosto refletido em um espelho antigo. Lucas tentou afastar as imagens, mas algo dentro dele começava a se partir. O mestre de cerimônias deu um passo à frente, a cartola pendendo ligeiramente sobre seus olhos vazios. Você está sentindo, não está? A verdade rastejando pela sua pele, dentro da sua cabeça. Lucas apertou os olhos, forçando-se a ignorar a voz. Isso não pode ser real. Mas então, ele viu seu próprio reflexo no chão de madeira. Só que não era ele. O Lucas refletido usava um terno vermelho vinho, sujo de algo escuro. A cartola alta projetava uma sombra que escondia parte do rosto. E o pior, ele sorria. O que é isso? Lucas balbuciou, sentindo seu estômago revirar. O mestre de cerimônias gargalhou. A verdadeira pergunta é: quem é você, Lucas? Lucas olhou ao redor, procurando uma fuga. Mas não havia saídas naquele circo. Nunca houve. As arquibancadas agora estavam cheias. Eram dezenas, talvez centenas, de palhaços grotescos, empilhados uns sobre os outros, os sorrisos alargados, os olhos fundos demais. Todos observando, aguardando. O mestre de cerimônias estendeu a mão para Lucas. Venha, termine o espetáculo que começou há tanto tempo. Lucas sentiu o peso do momento esmagá-lo. Ele conhecia essa frase, não porque a tinha ouvido antes, mas porque ele mesmo já a havia dito. A verdade perfurou sua mente como um espinho envenenado. Ele já esteve ali antes. Ele fazia parte daquilo. Ele era um deles. Lucas caiu de joelhos. O riso em sua cabeça crescia, se multiplicava, se misturava ao riso dos outros. E então, ele percebeu algo ainda pior. Ele estava sorrindo também. O riso era agora uma tormenta. Ele não vinha mais apenas de fora, mas dentro da cabeça de Lucas, como uma onda gigante quebrando sobre ele. Cada risada parecia um soco em seu peito, uma força irresistível que o puxava para o centro do picadeiro, para o foco daquelas centenas de rostos distorcidos. Ele olhou para o mestre de cerimônias, ainda parado à sua frente, com os braços abertos, como se fosse o único que poderia acalmá-lo, acionar algum mecanismo dentro de sua mente. Mas não havia mais controle. Lucas sentiu a cartola sendo colocada em sua cabeça, sem perceber que sua mão já estava estendida. Ele a aceitou, como se fosse algo natural. Agora vamos continuar, Lucas. Não há mais como escapar. Ele forçou os olhos a focarem, lutando contra a névoa em sua mente, a confusão, as memórias que se misturavam com o presente. A verdade lhe cortava como lâminas afiadas. Ele já tinha sido o mestre de cerimônias. Ele já havia liderado o espetáculo há muito tempo, antes de se esquecer, antes da névoa engolir sua mente. Mas ele havia voltado e estava sorrindo, assim como os outros. Isso não é real, Lucas sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas as palavras pareciam se perder na névoa que envolvia sua mente. O riso aumentava. Então, o mestre de cerimônias falou novamente. Oh, Lucas, meu caro amigo, isso sempre foi real. Agora, o que precisamos fazer é simplesmente finalizar. E então, com um movimento repentino, o mestre de cerimônias atirou um espelho enorme no chão. O impacto fez com que o vidro estilhaçasse em 1000 pedaços.
Cacos de vidro se espalharam pelo picadeiro, refletindo os rostos distorcidos dos palhaços. Mas no meio dos cacos, havia algo que Lucas não conseguia compreender. Entre as fragmentações do vidro, o reflexo de outro Lucas apareceu, mas não era o Lucas que ele conhecia. Era um rosto envelhecido, sombrio, distorcido pelo tempo e pelo sofrimento. O reflexo sorriu. O sorriso congelado, exatamente como o dos outros palhaços. E o pior, Lucas soube que aquele era o reflexo dele, o verdadeiro, o original. Ele já estava perdido. A ideia de sair daquele lugar, de voltar à realidade, foi se desvanecendo aos poucos. Ele já não sabia mais onde terminava a névoa e onde começava a sua própria mente. Ele sentiu os olhos se arregalarem e, por um momento, pensou ter visto o reflexo do mestre de cerimônias dentro de seu próprio olhar. Quando ele olhou novamente, a imagem desapareceu. A voz do mestre de cerimônias voltou, calma e cheia de prazer. É só uma questão de tempo, Lucas. Mais um passo, e o espetáculo estará completo. Com o peso da cartola sobre sua cabeça e as risadas se acumulando, Lucas sentiu sua mente quebrar. Ele não era mais quem pensava ser. Ele nunca foi. Ele era parte da névoa, e como todos os outros palhaços, estava preso no espetáculo. Para sempre. A risada começou a se dissipar, mas não havia paz. Era como se o som estivesse infiltrado em sua pele, reverberando nos ossos. Lucas sentia sua mente lutar contra a névoa, mas cada vez mais ela o consumia. O picadeiro agora estava vazio, exceto por ele e pelo mestre de cerimônias, que ainda permanecia imóvel, observando. As arquibancadas estavam desertas, mas Lucas sabia que, a qualquer momento, novos palhaços surgiriam. Eles sempre surgiam. Eles sempre voltavam. O mestre de cerimônias deu um passo em sua direção. A cartola sobre sua cabeça parecia mais pesada do que nunca, como se fosse um fardo, como se a realidade estivesse sendo forçada sobre seus ombros. Você já não percebeu, Lucas? Você nunca esteve fora do espetáculo. Lucas levantou a cabeça, seus olhos agora opacos e sem brilho. Era como se o tempo estivesse diluído, a linha entre o real e o irreal desaparecendo diante de seus olhos. Ele queria gritar, mas sua garganta parecia seca, como se o som tivesse sido arrancado dele. Você sempre foi parte da névoa. O mestre de cerimônias sorriu, e o sorriso parecia se estender mais e mais, como se sua boca não tivesse fim. A névoa. Aquelas palavras reverberaram na mente de Lucas. A névoa tinha tomado tudo. Tinha tomado ele. Ele era uma parte da névoa, um fragmento esquecido que estava preso ali. Condenado a eternamente repetir o ciclo, ele olhou para suas mãos. As marcas da névoa estavam lá. O branco estranho que corria por sua pele. O frio, o peso. Ele sabia o que isso significava. Ele sabia o que ele havia se tornado. O mestre de cerimônias estendeu a mão. Você não tem mais para onde ir, Lucas. Lucas olhou para a mão estendida, sem saber o que fazer. Havia algo tentador naquela oferta, algo que parecia familiar. Mas ele sabia que, ao aceitar, ele estaria selando seu destino. Ele estaria indo de encontro ao que ele já era, ao que sempre fora. E então, ele viu a névoa, não mais como uma presença opaca, mas agora como algo tangível, subindo das arquibancadas. Como um espectro de vida que o cercava, o envolvendo em suas braçadeiras. Ele percebeu o que nunca soubera antes. A névoa não era só o ambiente. A névoa era ele. Ele era a névoa. A presença ao seu redor estava se fechando, e os palhaços voltaram a aparecer, surgindo de todos os cantos, com suas risadas profundas e mórbidas. Lucas estava em pé, no centro do picadeiro. Ele estava pronto. Mas antes que pudesse dar um passo, a névoa o engoliu. Ele sentiu seu corpo ser arrastado, mas não para o centro do picadeiro. Era para dentro da névoa. E o que ele encontrou lá não foi uma escuridão, não foi uma ausência. Foi
um reflexo. O reflexo dele, mas não era só ele. Havia mais Lucas, milhares, milhões de Lucas, todos sorrindo. Todos com o mesmo sorriso, com o mesmo olhar vazio. Todos presos ali, nas garras da névoa, todos eles esperando. E no meio de tudo isso, Lucas se deu conta de que a névoa não ia embora. Ela nunca iria, ela sempre voltaria, e ele sempre voltaria com ela. A névoa o envolvia, apertando como um abraço gelado uma prisão invisível e silenciosa. Lucas não sabia mais onde terminava o picadeiro e onde começava a escuridão. Ele não sabia mais onde estava a linha entre a realidade e o que ele havia se tornado. Os outros Lucas estavam por toda parte, cada um com o mesmo sorriso macabro, com os mesmos olhos vazios. Eles se moviam ao redor dele, dançando uma dança de horror que parecia se repetir infinitamente. O mestre de cerimônias estava diante dele, mais imponente do que nunca. A risada tinha desaparecido, mas a presença dele era sufocante. Bem-vindo ao final, Lucas. O último show. Lucas queria gritar. Queria fugir. Mas ele já sabia. Não havia mais fuga. Não havia mais resistência. Ele pertencia à névoa, e a névoa o dominava. Mas algo diferente acontecia. Aquele show, aquele espetáculo, não estava se repetindo mais. Havia algo novo no ar. Algo que ele não reconhecia. Ele olhou em volta. O picadeiro parecia estar se desfazendo. Os palhaços ao redor começando a desaparecer. A névoa estava se dissipando, como se estivesse se desvanecendo para sempre. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu que não estava mais no controle. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer. Aquele reflexo dele, aquele último reflexo, ainda pairava diante dele. E ele sabia que não seria mais o mesmo. O mestre de cerimônias, antes tão imponente, agora parecia enfraquecer, sua risada se apagando enquanto ele olhava para Lucas com uma expressão de medo. Lucas deu um passo à frente, sentindo uma força interna crescendo nele. Não era mais a névoa. Não era mais o mestre de cerimônias. Ele não precisava mais deles. O show acabou. As palavras saíram da boca de Lucas sem que ele sequer tivesse planejado. Ele sentiu o peso do momento em cada sílaba. E então, tudo começou a ruir. Os palhaços desapareceram. O picadeiro desfez-se como se fosse nada mais do que uma ilusão. E a névoa que sempre o cercou se foi. Mas ao olhar para trás, Lucas percebeu que o ciclo não se quebrava. Ele estava em pé sobre o nada. Nada mais existia além dele. A névoa não desapareceu por completo. Ela estava agora dentro dele. Ele era parte dela, uma parte eterna do espetáculo que nunca tinha terminado. E naquele instante, Lucas soube que o show nunca teria fim. A névoa nunca se dissiparia. Ela sempre retornaria. Ele sempre voltaria. Porque ele sempre fora o mestre de cerimônias. Ele sempre fora parte do espetáculo. E o sorriso eterno, nunca se apagaria. O último show não era o fim. Era apenas o começo. Se você ficou tão impactado quanto eu, não deixe de deixar um comentário abaixo, contando o que achou. Tem algum ponto que te deixou arrepiado? Ou você tem alguma teoria sobre a névoa? Compartilhe com a gente. E, se você curtiu a história, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos. A névoa pode estar mais perto do que você imagina. Quem sabe ela não os encontra primeiro? Nos vemos em breve, se a névoa deixar.